Pessoal, bom dia, tudo bem? Tô tentando gravar o vídeo hoje, mas tá complicado, hein? Eu não tô conseguindo transmitir. Mas estou de volta aqui com minhas tiradas filosóficas, às vezes importante, às vezes não tão importante, incentivado aí pelo Eli, pelo Adroaldo e por vocês também do grupo aí, né? E hoje começo inicialmente falando de um tema que não é o tema principal, que é sobre o machismo. Uma amiga minha, Saloa, esse tempo atrás falou: "Ô Verde, fala sobre o machismo." Eu falei: não vou falar sobre machismo, né? Eu não concordo com esses temas aí. Mas aí eu pensei, eu como filósofo não posso fugir de tema nenhum, né? Porque qual que é a ideia do machismo, né? É a ideia de que as mulheres não têm o mesmo direito na sociedade, que as mulheres são tratadas com desigualdade, né? E que de alguma forma essa é a mentalidade que os homens trouxeram na história, né? Mas assim, pegando os exemplos bem simples, o meu pai mesmo, que seria o rei dos machistas hoje em dia, ele não teve pai, o meu avô. Quando meu pai tinha uns 8 anos, o pai dele, que é meu avô, morreu. Então meu pai teve toda a sua formação pautada na minha avó, que era a mãe dele. Eu, que talvez seja machista hoje em dia, passei 90% do meu tempo com a minha mãe e não com meu pai. Então minha mãe teve influência na minha educação. E acredito que quanto mais para trás as gerações, mais os filhos ficaram com as mães. Então nós poderíamos dizer assim que o machismo foi implantado pelas mulheres. É certo dizer isso? Acredito que não, né? Então, assim, o que, que eu poderia dizer? Que se a mulher tivesse essa mentalidade de querer igualdade, não sei o que, nós transportássemos por tempo antigo, né, quando o homem era coletor e caçador, as mulheres não iam querer falar: olha, fica em casa, nós vamos nos embrenhar nas matas, vamos ser picados por cobra, vamos ser devorados por feras, nós queremos ocupar esse espaço. As mulheres não iam querer ocupar esse espaço, né? Na época dos impérios, Império Romano, que aqueles exércitos faziam aquelas excursões, que às vezes levava até 2 anos, dormia no meio do mato, né? Tinham que caçar sua comida, tinham que matar, morrer para ocupar império, para expandir império, né? Acredito que as mulheres não iam falar para os homens, né? Fica em casa, deixa nós ocuparmos esse espaço. E assim em todas as épocas, né? Na Idade Média também, né? Como guerreava muito, invadia reinos, castelos, né? As mulheres não iam falar: deixa que nós queremos assumir esse papel para assumir essa igualdade. Na época moderna também, né? Quando o homem se embrenhou conquistar os rincões mais longínquos da Terra, África, Ásia, né? As mulheres, mesmo que tivessem mentalidade de hoje, vivendo naquela época, não iam falar, né, para os homens: não, nós queremos fazer isso, né? Nós queremos ocupar esse espaço. Então, o que, que isso significa? Significa o seguinte, que cada época houve um pacto social. Cada época teve seus valores, cada época teve seus conceitos, e houve um pacto, digamos assim, informal ou formal entre homens e mulheres e sociedade como um todo, de que cada um ocuparia aquele espaço na sociedade. Hoje em dia, né, as mulheres querem ocupar um espaço diferente, querem ocupar espaços que os homens ocupam, normal que seja isso, mas não pode imputar a um passado fazer um julgamento de que existe a mentalidade machista. A nossa ideia de sociedade de hoje é só a nossa ideia de sociedade de hoje. Aquilo que nós achamos que é certo, que é correto, aqueles direitos que nós queremos hoje, aquelas vontades, é só a do momento. Mas cada época, cada história tem suas vontades, seus conceitos, seus valores. Inclusive, já falei num vídeo sobre isso daqui, né? Mas a ideia principal que eu queria trazer hoje é o seguinte: uma ideia que o professor Loadi, quando dava história para nós no seminário, ele reforçava bastante. Nós não podemos julgar a história. Não podemos julgar a história com a mentalidade que nós temos hoje. Porque a mentalidade de hoje é só a mentalidade de hoje, né? Inclusive, eu vi aquele ato que eu considero bem idiota, que foi a destruição daquela estátua do Borba Gato, né? O cara foi lá quebrado porque o Borba Gato supostamente seria um escravizador de índios. Ora, se o Borba Gato foi escravizador de índio ou não, isso é coisa daquela época, nós não temos que fazer um julgamento sobre isso, né? O Borba Gato, ele representa o Brasil na época em que era sertão, na época em que as pessoas tinham que se embrenhar na mata, na época em que tudo era difícil, né? Na época que tinha esses heróis que enfurnavam na mata. Porque assim, se nós formos julgar a história com a visão de hoje, nós vamos eliminar toda a história. A Grécia mesmo, que foi o berço da democracia, né? Diz que cada 4 grego, 3 tinha escravo. Então vamos eliminar a Grécia, porque a Grécia era um país de escravos, era um reinado de escravos. Nos Estados Unidos mesmo, lá tem um grupo, um movimento que querem tirar a estátua de um personagem importante, porque ele foi um escravocrata. Querem derrubar a estátua dele, acho que no estado de Iowa, não sei que estado que é lá. Mas é uma ideia idiota, porque se nós formos eliminar toda a história, por causa não bate com o nosso conceito de hoje, os primeiros presidentes americanos que tinham escravidão, que era favorável à escravidão, tem que ser eliminado. Não vão ter que eliminar Napoleão, porque Napoleão era machista, tinha amantes. Não vão ter que eliminar Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, porque eles foram invasores. Então não vai sobrar ninguém, não vai sobrar história para contar. A história para ser analisada, pesquisada, né? Para a gente aprender com a história, que as coisas boas, coisas ruins, para entender como que nós humanos chegamos até aqui.
né? E por que nós somos o que somos hoje, né? E não para a gente ficar fazendo julgamento da história. Então não compete a nossa geração e a geração nenhuma fazer julgamento da história. A história não é para ser julgada, porque senão não vai sobrar história, não vão eliminar a história e vão virar uma sociedade mais imbecil ainda. Até porque assim, se nós considerarmos que vale nós julgarmos a história, as gerações futuras vão também pegar e jogar a nossa história no lixo. Igual o Padre Aquiles falava, né? Vão jogar a água suja da bacia junto com a criança. Então essa ideia eu queria trazer para vocês hoje. Um bom domingo a todos. Até mais.